Pessoal, dentre tantas coisas interessantes para a gente falar da obra, que é uma obra muito vasta, resolvi tomar esse caminho de falar sobre os conflitos de personalidades, a análise psicológica que a gente chama, né, sobre a obra, trabalhando com os personagens dela. Por que disso? Vamos tentar... Vocês sabem que as obras literárias em geral, elas possuem componentes distintos, mas muitas vezes obras podem apresentar um lado mais voltado para ação ou um lado mais voltado para reflexão. Pega, por exemplo, a Clarice Lispector, naquele conto Felicidade, que inclusive vai cair em uma, acredito que na Unicamp, você tem uma história inteira que se passa a partir da personagem principal, que se encontra num bonde, e ela vê um cego mascando chiclete. Essa é a ação básica. A partir daí, toda a extensão do conto se dá a partir do quê? Da reflexão dela, do fluxo de pensamento. Por outro lado, se você pega as obras do Jorge Amado, Capitães da Areia, não há muita reflexão. Você tem o quê? Personagens tipo, personagens planos, que nós chamamos, né? E importa mais as ações que acontecem, a trama da obra. Mayombe é uma obra que, na minha opinião, ela sabe dosar muito bem os dois elementos. É uma obra que dá importância para a reflexão, tanto na questão do fluxo de pensamentos, ou então nas conversas, nos diálogos estabelecidos entre as personagens. E também tem tramas interessantes, afinal, a gente está falando de uma obra que disserta sobre uma revolução, então há uma ação também interessante a ser trabalhada. Por isso é primordial que a gente faça uma análise dos personagens. A análise psicológica dos personagens influi diretamente na trama da obra. Então é uma obra que vai trazer um elemento de ação, mas também vai trazer um elemento de reflexão. Eu gosto de dizer que o Mayombe não é um livro apenas para o vestibular, é um livro que se carrega para a vida, que ele te faz refletir sobre diversos aspectos da vivência de cada um. Mas se fosse para resumir o Mayombe a uma frase de efeito ou algo do tipo, eu diria que o Mayombe é um livro, uma obra que fala sobre o contraditório, sobre a contradição. As pequenas contradições da nossa vida, as contradições existenciais. Reunir personagens que querem fazer a revolução do país, mas não conseguem revolucionar outros aspectos das suas vidas pessoais. Alguém que quer trazer justiça para todos, igualdade, mas que não consegue tratar a mulher da mesma forma que trata os homens. Então, o livro vai estabelecer as contradições existentes. E a primeira contradição que eu trago é a contradição entre o branco e o negro. A cena inicial do Mayombe, ela traz o quê? Traz um grupo de guerrilheiros em meio à floresta, um deles com o joelho esfolado e com muita dificuldade para prosseguir. Muitos deles querem que esse guerreiro pare, volte para a base, mas ele vai até o fim. Esse guerrilheiro é Teoria. Se vocês procurarem, com certeza acharão uma entrevista famosa que o Pepe Tela deu sobre essa obra. E ele fala que a intenção dele ao escrever Mayombe era, não a intenção, mas ele se fragmentou dentre vários personagens. E ele, um branco que participava da Revolução, talvez se espelha nesse ponto de Teoria. Engraçado que o Teoria abre a narrativa dele é a primeira marca de polifonia que aparece. E o engraçado é que é uma obra que fala sobre contradições e o Teoria é um personagem que traz a contradição em si mesmo. Por quê? Teoria, ele é filho de mãe negra e pai branco. Então ele carrega esse contraditório entre o branco e o negro dentro dele mesmo. Ele tem uma trajetória intelectual, tanto que ele é um sujeito estudado, ele é professor da base, instrutor político dos soldados, só que ele não tem a confiança desses guerrilheiros, exatamente por ele ter uma origem branca. Então, ele está sempre perseguindo o reconhecimento, mas ele não quer ser reconhecido por ser o intelectual, se a gente puxar essa parte do branco como intelectual.
Ele quer ser reconhecido como soldado, então ele quer puxar a outra parte da origem dele. Se a gente observar um trecho, a gente vê que essa contradição se dá até mesmo na escolha vocabular. Nasci na Gabela, na terra do café. Da terra recebi a cor escura do café, vinda da mãe, misturada ao branco defundo do meu pai, comerciante português. Angola era um país cuja principal riqueza era o café. Então ele relaciona o café com a origem negra da mãe. A origem branca dele ele associa com o defunto do pai. Então ele já carrega um valor na escolha vocabular dele. Trago em mim o inconciliável e é este o meu motor. Num universo de sim e não, branco e negro, eu represento talvez. Talvez é não para quem quer ouvir sim e significa sim para quem espera ouvir não. A culpa será minha se os homens exigem a pureza e recusam as combinações? Sou eu que devo tornar-me em sim ou em não? Ofereço-me sempre para as missões, mesmo contra a opinião do comando. Poderia recusar? Imediatamente se lembrariam de que não sou igual aos outros. Como poderei fazer, eu que trago em mim o pecado original do pai branco? Então, primeira contradição que a gente pode observar aí no decorrer do perfil psicológico desse personagem. Ele então é a contradição entre o branco e o negro, percebida bem claramente nesse trecho que a gente pode observar. Também há outras condições entre o intelectual e o soldado, mas especialmente a teoria carrega essa ambiguidade dentro dele, tá? Só que se a gente for pensar em condições étnicas, em contradições étnicas, não era apenas a divisão entre branco e negro que tornava-se um problema, tornava-se um desafio dentro do limite dos personagens. Milagre é um outro personagem que eu escolhi, esse guerrilheiro, sem uma base intelectual grande, que aborda outro lado das divisões que existem, as divisões étnicas. Então, como todo país colonialista, como toda colônia, todo país que viveu um processo colonial, a Angola reuniu dentro de um mesmo território etnias totalmente diferentes, que não tinham uma grande relação entre si. E isso muitas vezes gerava um problema, gerava conflitos entre esses grupos. Se alguém tiver um tempo livre, procura para assistir Hotel Ruanda. Hotel Ruanda é uma obra interessante para vocês observarem, porque ela trata exatamente essa questão de conflito étnico, o que eles vão chamar na obra de tribalismo dentro de um país africano. No caso do Milagre, ele é um guerreiro do MPLA. E ele é da etnia Quimbundo, que é uma determinada etnia que é existente em Angola. Ele não possui formação intelectual e ele se liga a essas questões tribalistas de maneira que, em certo ponto, eles têm a determinada contradição. Há um problema, surge um conflito dentro da base e os dois grupos meio que acabam se dividindo em certo ponto. E sobre isso ele vai revelar: a minha terra é rica em café, mas meu pai sempre foi um pobre camponês e eu só fiz a primeira classe. O resto aprendi aqui na Revolução. Indicando basicamente, claramente, que ele não tem uma base intelectual de estudo. Ele se fez dentro da Revolução. E isso, de certa forma, vai afetar a percepção que ele tem de mundo. Olha o exemplo ali. Os intelectuais têm a mania de que somos nós, os camponeses, os tribalistas. Então, mais uma divisão. Os camponeses e os intelectuais. Os estudados e os não estudados. Mas eles também o são, tribalistas. O problema é que há tribalismo e tribalismo. Há o tribalismo justo, porque se defende a tribo que merece. E há o tribalismo injusto, quando se quer impor a tribo que não merece ter direitos. Foi o que Lenin, chefe da União Soviética, quis dizer quando falava de guerras justas e injustas. É preciso sempre distinguir entre o tribalismo justo e o tribalismo injusto, e não falar à toa. É verdade que todos os homens são iguais, todos devem ter os mesmos direitos, mas nem todos os homens estão ao mesmo nível. Há uns que estão mais avançados que os outros.
São os que estão mais avançados que devem governar os outros, são eles que sabem. É como as tribos. As mais avançadas devem dirigir as outras e fazer com que essas avancem até se poderem governar. Então, ele é um componente de um grupo revolucionário de origem marxista que vai desenvolver um diálogo e vai desenvolver uma ideologia que não está a par do que a ideologia marxista fala. Então, ele defende a guerra tribal a partir do quê? A partir de uma noção básica que ele tem no marxismo, mas que serve apenas para justificar um pensamento tribalista e preconceituoso que ele tem. Então, essa aqui seria mais uma divisão existente, mais uma contradição existente dentro da obra. A contradição dessa perspectiva tribalista entre os Kikongos, que são o outro grupo étnico, e os Kimbundos, que são o grupo étnico ao qual o Milagre pertence. E aí vem, para mim, uma das personagens mais representativas da obra, que é a Ondina. Ondina é uma das poucas... a gente tem duas personagens mulheres que aparecem na obra, a Lely e a Ondina, mas a Ondina talvez é a mais explorada, não que seja tão explorada quanto os homens, e isso tem uma função dentro da obra, tem um porquê dentro da obra. Mas para mim a Ondina é com certeza a personagem mais revolucionária que existe. Então, primeira coisa, como que a Ondina vai aparecer dentro da obra? A Ondina, ela é namorada de um outro personagem importante que vamos ver depois, que é o comissário político. Sendo namorada do comissário político, ela fica na região mais urbanizada, e eles, os guerrilheiros, e inclusive o comissário político, ficam na base em meio à floresta. Só que a Ondina, ela não se conforma com o papel estabelecido para a mulher dentro dessa sociedade. Ela tem desejos, ela tem vontades, ela quer realmente ser dona da vida dela. E é esse lado interessante da Ondina que a gente coloca como um traço de personalidade revolucionária. Ela quer revolucionar não apenas a superfície, ela não quer revolucionar somente a política, o sistema econômico, não é apenas isso que ela quer. Ela quer revolucionar a sociedade e os valores como um todo, porque ela é autoconsciente de si. Ela sabe onde ela se encontra, ela é estudada, ela trabalha como professora na cidade, mas ela vê que essas amarras morais, esses limites morais, prendem ela de certa forma. E ela vai ser uma rebelde, ela vai se revoltar contra isso. Ela acaba tendo um caso com o André, que é um líder político dentro do vilarejo, e isso é descoberto, há uma grande polêmica, mas isso demonstra essa coragem, de certa forma, que ela tem. Ela não se conforma de se limitar apenas ao papel de mulher. Ela quer ser ativa, ela quer vencer as barreiras patriarcais, as barreiras do preconceito que cercam ela. Por isso que a gente diz que ela é autoconsciente, ela é objetificada pelos personagens masculinos. As falas de vários personagens masculinos, principalmente as falas do André, quando vocês lerem vocês vão perceber, colocam ela numa posição de objeto sexual. Ela é afinal sexualizada dentro da obra. Ela sofre um preconceito, repressão moral. Ela não tem voz na construção da história. Todos esses personagens que nós trouxemos, eles têm espaços dentro das obras em que eles colocam a visão de mundo que eles têm, a tal polifonia. Eles instauram, eles se manifestam. A Ondina não tem esse espaço na obra. Não porque o Pepetela seja machista ou nada do tipo, mas é isso que ele quer, é essa impressão que ele quer causar para o leitor. Que Angola, dentro de um processo revolucionário, que quer mudar a sociedade, ainda vive no meio dessa contradição de ser um país conservador e patriarcal quando se estabelece na relação com a mulher. E a Ondina tem a intenção de quebrar com isso. Para mim, ela é a personagem mais corajosa dentro da obra, porque ela não se deixa abater e ela não fica presa dentro de um mesmo papel. Então, numa análise, a gente pode dizer que em Mayombe a mulher transita pelo mundo da política, da guerra e do golpe, enfim, um mundo masculino por excelência.
A Ondina, por conseguinte, tem plena consciência de que também deve fazer parte do embrionário processo revolucionário histórico, social e estético por que passa Angola. Essa adesão, porém, mostra-se mais complexa do que inicialmente poderia sugerir-se. Para essa mulher, aderir a um movimento revolucionário significa uma transformação que não se dará apenas na esfera superficial da sua existência como indivíduo, mas implicará em questões mais profundas e arraigadas no conjunto da sociedade. Significa repensar e contestar o papel social reservado à mulher até então. Por tocar em temas tabus, nunca antes sequer discutidos pela sociedade, essa mudança manifestar-se-á de maneira mais radical e subversiva e, por isso, ela não encontrará respaldo no masculino nos seus iguais. Então, por mais que estejam nessa sociedade que quer avançar, ela ainda não consegue ser acolhida no momento em que ela tenta subverter o papel da mulher dentro da sociedade angolana, ainda mesmo que seja num grupo revolucionário. E agora vamos para a última contradição, que para mim é a mais interessante da obra, e eu vou pontuar essa contradição entre dois personagens que fazem a obra girar. São os dois personagens principais, se a gente assim pensar, que é o personagem sem medo e o personagem que é o comissário político. Se eu fosse dar um título aí para essa relação, para essa contradição, eu diria que é a contradição entre o herege e o fiel. Já ouviram essa palavra herege, né? Herege é alguém que se mostra contrário a determinada doutrina, ou que pelo menos não comunga com dogmas que algum grupo pode ter. Surge no contexto da Igreja Católica, mas pode ser transposto para outras relações. E então a gente tem uma contradição entre esses dois personagens, que é o sem medo e o comissário político. O sem medo é o herege. Ele é o comandante do movimento popular, ele é muito corajoso, ele é alguém que mais se aproxima de um herói na obra. Duvido que alguém aqui vai ler Mayombe e não vai achar o sem medo muito sensacional. Você torce por ele durante a obra inteira, você admira o sem medo, eu pelo menos admirei. Exatamente porque ele mostra uma coragem muito grande e uma experiência de vida. E isso proporciona uma personalidade muito interessante. Ele foi seminarista, estudou para ser padre, então ele sempre tenta colocar um cunho, pensamentos religiosos ou de origem religiosa para explicar outros aspectos do próprio movimento revolucionário. Ele foi estudante de economia na Europa e abandona o curso para unir-se à guerrilha. E lá ele assume essa figura de soldado, tanto que o nome dele é Sem Medo, por identificar a coragem dele. E o que é interessante é que ele tem uma noção revolucionária pautada na realidade. Por mais que ele tenha estudado, ele conheça a teoria política, a intelectualidade no marxismo, a conduta dele é pautada pela realidade, pelo que ele viveu na guerrilha. E em torno disso ele assume uma posição moderada. Não saberia dizer se é moderada, mas acho que seria até mais interessante a gente falar que ele não segue cegamente as ideias do comando do partido do MPLA lá dentro de Angola. Se você observa a forma como ele fala de si mesmo, eu tenho um trecho aqui em que ele desenvolve um diálogo com o comissário político. Em determinado ponto da obra, existe uma discussão entre os dois. Por razões aí, o Sem Medo gostaria de punir um dos soldados, o comissário político é contra isso, e há um entreveiro, há uma pequena discussão entre os dois. O comissário político, que a gente vai ver depois, ele é 10 anos mais jovem que o Sem Medo, ele fica super nervoso e posteriormente ele vai atrás do Sem Medo para eles conversarem, ele quer pedir desculpa. E aí o Sem Medo fala, olha, por que você não falou isso para mim lá na frente de todo mundo? Por que a gente não pode discutir as coisas em aberto para que todos saibam? O comissário político fala, não, porque esse é um assunto de comando e nós não podemos mostrar fraqueza para os soldados. E aí é um momento em que o Sem Medo vai desenvolver a ideia de que um partido, um movimento é que nem uma capela. Assim como os padres decidem as suas
decidem o que vão fazer ou discutem as suas diferenças sem que os outros possam ver, assim o partido indica para que os guerrilheiros, para que os chefes da guerrilha façam. E o Sem Medo, ele não acredita nisso. E começa a discussão, no que o Sem Medo fala: eu, Sem Medo sorriu, Sem Medo sorriu, eu sou um herético, eu sou contra a religiosidade da política. Sou marxista? Penso que sim, conheço suficientemente o marxismo para ver que as minhas ideias são conformes a ele. Mas não acredito numa série de coisas que se dizem ou se impõem em nome do marxismo. Sou, pois, um herético, um anarquista, um sem partido, um renegado, um intelectual pequeno burguês. Uma coisa, por exemplo, que me põe doente é a facilidade com que vocês aplicam um rótulo a uma pessoa só porque não tem exatamente a mesma opinião sobre um ou outro problema. E aí, o comissário responde: mas por que está sempre a dizer vocês a incluir-me nesse grupo? Porque fazes realmente parte de um grupo, os futuros funcionários do partido, os quadros superiores, que vão lançar a excomungação sobre os heréticos, como eu. Vocês representam todos os que não têm humor, que se tomam a sério e ostentam ares graves de ocasião para se darem importância. Então, o Sem Medo aqui mostra a sua postura de herege, de alguém que tem a coragem de não simplesmente engolir uma cartilha, de aceitar cegamente dogmas, sejam eles impostos pela igreja, sejam eles impostos pelo partido. Então, se vocês observarem com mais calma dentro da própria composição do vocabulário, vocês vão ver que ele está toda hora misturando a questão religiosa com a questão política. Quando ele fala que vocês são os quadros superiores que vão lançar a excomungação sobre os heréticos, excomungação é um termo religioso, herético é um termo religioso. Então, até mesmo pela escolha vocabular, ele vai encaixando as coisas, encaixando a visão que ele tem entre política e religião. E ele faz uma crítica a tudo isso. Se a gente tem o Sem Medo, que é o herege, a gente tem o comissário político, que é o fiel. O comissário político é aquele cidadão, aquele sujeito estudado. Então ele estuda desde sempre dentro das cartilhas do partido. Ele tem todos os partidos costumam fazer isso, pessoal. Normalmente chamam pessoas jovens e vão fazendo uma conduta mostrando as ideologias do partido, quais são os pensamentos aceitáveis ou não. E o comissário, sendo um comissário político, tem essa educação, essa tradição dentro dele. Ele é jovem, não tem muita experiência em comandos militares, principalmente, mas ele tem uma função muito importante, que é ser responsável pela propaganda de guerra e conscientizar as massas e mobilizá-las para que elas possam aderir aos ideais do partido. Então, ele faz o quê? E é nesse ponto que eu quero chegar. Ele contrapõe os aspectos pragmáticos do Sem Medo com sonhos esperançosos e fé nos ideais revolucionários puros. Ao mesmo tempo, então, que o Sem Medo é pragmático, que ele se preocupa com que ele tem as opiniões e a ideologia dele é baseada no que ele vivenciou, o comissário político baseia-se no que ele estudou, na cartilha realizada por ele. Tudo bem? Então, só que essa que é a parte legal da relação entre os dois. O comissário político ele vai sofrer uma profunda transformação no decorrer da obra, porque dentre os vários diálogos que eles efetuam, a gente percebe que há claramente um movimento dialético entre eles. O que é dialética? O Kaká pode até me ajudar melhor, mas a dialética vai trabalhar com o quê? Com a ideia de uma tese feita, uma contraposição a essa tese e a elaboração de uma nova tese resultante dessa relação entre as duas anteriores. E é isso que é intrínseco ao comissário político. Ele, ao longo da obra, ele amadurece e ele se torna o quê? Essa nova tese. Ele reflete o quê? O amadurecimento que ele teve a partir da visão de mundo que ele tinha contraposta à visão do Sem Medo. E vai gerar, finalmente, essa fala que é a última fala da obra.
eu vou dar o spoiler, né? Não tem como a gente fugir. O Sem Medo morre no final da obra, para quem não leu, chateado, mas enfim, ele morre e há um processo em que o comissário político, de certa forma, assume o papel que era do Sem Medo. Apesar das diferenças que eles tinham, a relação entre ambos permite que o comissário ascenda à posição que era do Sem Medo. Então, ele fala: a morte de Sem Medo constitui para mim a mudança de pele dos 25 anos, a metamorfose, dolorosa como toda metamorfose. Só me apercebido que perdera, talvez o meu reflexo 10 anos projetados à frente, quando o inevitável se deu. Eu evoluo e construo uma nova pele. Há os que precisam de escrever para despir a pele que lhes não cabe já. Outros mudam de país, outros de amante, outros de nome ou de penteado. Eu perdi o amigo. Do coração do Bié, a 1000 quilômetros no Mayombe, depois de uma marcha de 1 mês, rodeado de amigos novos, onde vim ocupar o lugar que ele não ocupou, o Sem Medo, contemplo o passado e o futuro e vejo quão irrisória é a existência do indivíduo. É, no entanto, ela que marca o avanço do tempo. Penso como ele que a fronteira entre a verdade e a mentira, mais uma contradição, mais uma dicotomia, é um caminho no deserto. Os homens dividem-se dos dois lados da fronteira. Quantos há que sabem onde se encontra esse caminho de areia no meio da areia? Existem, no entanto, e eu sou um deles. Então, ele fecha mostrando esse amadurecimento promovido através da relação dialética existente entre o diálogo dele e o diálogo do Sem Medo. Tudo bem? É basicamente isso que eu queria trazer para vocês, pessoal. Se vocês já leram, acho que vocês já devem estar pensando, refletindo sobre alguns pontos que eu trouxe. Se algum de vocês não leu ainda, pensem sobre o assunto e vejam que essas medidas trazidas são cabíveis dentro da perspectiva que a obra trouxe. Tudo bem?